A graça do Oscar, tirando quando eles são racistas, xenofóbicos, homofóbicos, misóginos, gordofóbicos. Qual é a graça do Oscar? Sobrou nada pro Oscar. Acabou. Toda a questão do Oscar se deu em 1929, com o objetivo de prestigiar o cinema americano, né? E também criar uma espécie de, tipo, sindicato dos artistas de Hollywood, né? Mas que depois, com o tempo, isso foi mudando e o Oscar se tornou um evento global, né? Antigamente tendo seus 36 membros, né? Mas depois passou já para mais de 1.000 já espalhados por todo o globo, incluindo gente do Brasil, gente dos Estados Unidos, gente da Austrália, gente da PQP, de todo lugar do mundo tem gente como votante do Oscar. Com 97 edições já, né, realizadas, a gente parte para nossa, que vai ser daqui a algumas semanas, a nossa 98ª edição. Já vai fazer, daqui a pouco já vai ter 100 anos que o Oscar existe. E, tipo assim, o evento já participou das mais diversas presepadas, que também é o tema do nosso canal, do nosso vídeo aqui, né? Hoje, né, quando a gente vê na foto, né, que foi divulgada da cerimônia dos indicados ali, a gente vê que tem aquele pouquinho, né, que é pouco, poderia ser bem mais, mas tem aquela diversidade muito por conta dos micos, das presepadas que eles fizeram durante a sua história e que a gente vai falar um pouco, sim, hoje de alguns, né? Tem muito mais. Se a gente for ver mesmo, todo ano vai ter alguma presepada do Oscar, porque eles se esforçam, eles gostam muito de fazer merda. O Oscar só é diverso por causa das merdas que eles cometeram com o passar do tempo. Exato. Obrigado, Oscar. Obrigado. Obrigado, Oscar. Obrigado, academia! Uhul! Obrigado, academia, por ser uma completa inútil e ultrapassada. A gente pode começar com a nossa querida Oscar So White. Apesar dessa hashtag ser de 2016, a gente tem que falar que isso vem de muito tempo atrás, né? Sim, porque, tipo assim, o Oscar já tem essa questão de... O hashtag surgiu, né? Depois a gente vai falar... Mas, tipo assim, ela surgiu porque o Oscar tem esse herança racista nele, né? Fica mais em evidência desse momento racista foi com a atriz negra, né? A Hattie McDaniels. Ela concorreu a melhor atriz coadjuvante pelo filme O Vento Levou. E ela era uma mulher negra, filha de pais que tinham sido libertos da escravidão lá nos Estados Unidos. Mas ela foi impedida de receber o prêmio dela e foi impedida de estar na apresentação, né? Porque o Oscar escolheu um hotel que era abertamente, e eu não tô falando isso brincando, ele era abertamente racista. Ela não pôde entrar, aí teve que ter tentar uma permissão especial para ela poder assistir a premiação, só que ela ficou numa mesa no fundo lá sozinha. Ela não pôde ficar sentada na mesa junto com os outros atores do filme. Ela não pôde tirar foto, que depois, todo o final tem todos os ganhadores ali tiram uma foto junto de quem. Que isso vem até hoje. Até hoje acontece, e ela não pôde tirar a foto junto com o pessoal lá. Né? Ela tirou, como o Vinícius estava me falando aqui no off, que ela tirou uma foto, mas ela tirou uma foto de uma revista que estava ali na época e estava falando, e só foi naquele momento que ela tirou a foto. E a atriz, antes dela morrer, ela tinha um desejo, né? Que ela tinha o desejo de que o Oscar dela fosse colocado no museu, que fica numa universidade, onde que fica os Oscars das pessoas falecidas, de artistas que já faleceram. E ela queria que o Oscar dela fosse colocado lá com um pedido, né? Depois que ela tava pra morrer, né? Até hoje nunca foi colocado. O Oscar dela nunca foi colocado. Levaram lá pra doar o Oscar, mas o Oscar nunca foi colocado à disposição e até hoje não tem nada. E isso daí, né, foi lá em 1940. E a gente nem vai entrar no mérito, por exemplo, que a própria personagem dela no filme era completamente estereotipada, né? Mas a gente pensa, pô, 1940, outros tempos. A gente vê isso lá no Sinners, né? Que tinha a segregação e tal. Sim, era uma segregação racial. Não é pra acontecer, não é o ideal, não é ideal. Mas a sociedade da época era bem ultrapassada, não sei o que tem. Tinha essas mentalidades, né? Meio que sem sentido. Mas... Uma herança de escravidão nos Estados Unidos. Né?
Mas a gente pensa, pô, o tempo passa, eles vão aprendendo com erros deles e tal. Pois bem, e aí chega em 2016, onde se cria a hashtag Oscar So White. Era o segundo ano seguido que não haviam indicados negros, né? na premiação. Todos os indicados foram brancos. Principalmente quando a gente vê, né, que ficou bem famoso em ator e atriz, eram todos brancos. Pelo segundo ano seguido, a gente pensa, uma vez aconteceu, beleza, coincidência, vai. Mas a partir da segunda vez, seguida ainda, os atores todos, o pessoal todo de Hollywood começou a se solidarizar. O Will Smith e a Jada, inclusive, foram que boicotaram, né, a cerimônia naquela época. E, se não me engano, o Chris Rock, né? Acho que foi. Não me lembro qual. Se ele fez essa apresentação nesse ano, mas o Chris Rock fez a apresentação, que ele teve o Tapa, né? Acho que ele conhece pelo Tapa. Ele fez essa crítica muito grande sobre isso no Oscar, falando, né? Pô, acho que, se não me engano, acho que o Chris Rock foi a segunda pessoa negra a fazer essa apresentação do Oscar, se não me engano. Foi a segunda pessoa negra. O Chris Rock, ele é conhecido muito por fazer suas piadas ácidas e tal, né? Mas sim, ele, durante a cerimônia, durante a abertura, né, da cerimônia de 2016, ele se comprometeu em chegar lá, o seu smoking branco, e falar abertamente que Hollywood era racista e que o Oscar deveria se chamar White People Choice Awards. You realize, if they nominated host, I wouldn't even get this job. Mais tarde ele fez outra crítica também lá em 2019, quando aquele filme Henriette foi lançado, né, que falava sobre a história de uma moça sobre a época da escravidão lá nos Estados Unidos, que ajudou alguns escravos, que foi a Cynthia Erivo que faz, né, ela foi indicada por esse filme melhor atriz, e o filme lá também foi indicado por melhor canção original, mas aí o Chris Rock ele fez essa questão, tipo assim, nossa, mais uma vez, o Oscar tá aqui, o Oscar tentou melhorar, tá melhorando, está tentando resolver a situação aqui, mas novamente, quando um filme onde pessoas negras tem um filme de pessoas negras, uma atriz era indicada, mais ninguém, tipo, nenhuma atriz coadjuvante desse filme foi indicada, nenhum ator coadjuvante, nem ator principal, assim, não necessariamente em ganhar, mas tipo assim, não teve nem a indicação. Cynthia did such a great job in Harriet hiding black people that the Academy got her to hide all the black nominees. Não só com a comunidade negra que o Oscar se tornou racista, como também com a comunidade indígena, principalmente a comunidade indígena americana, né? E uma dessas grandes pontos dessa época onde teve tantas revoltas sobre isso, teve tantos protestos sobre isso, foi quando Marlon Brando recebeu o Oscar de melhor ator pelo Poderoso Chefão, quando ele interpretou o Vito Corleone, que ele não foi buscar o Oscar. Ele nem foi na cerimônia. Ele pediu para que uma amiga dele, lá que era uma mulher indígena, subisse e recebesse o Oscar para ele. E nisso ela também fez um discurso falando como que os Hollywood ainda ficava mostrando como as pessoas eram mostrados os indígenas como selvagens, tratado eles com cheio de estereótipos racistas, e também que fazia o famoso red face, que usava atores brancos para interpretar indígenas, que, caso você não saiba, fizeram muito isso, né? Teve até o filme O Cavaleiro Solitário de 2013 da Disney, que o Johnny Depp faz um indígena. E o Oscar só foi pedir 50 anos depois desculpa pra mulher. Porque durante o discurso dela, ela foi vaiada por praticamente todos que estavam ali na cerimônia, né? Enfim, depois de 50 anos, ela finalmente tem o seu pedido de desculpas, que deveria ter sido feito na mesma noite que ela fez o discurso dela. Exatamente. Então, tipo assim, aí que tá o ponto. O Oscar mostra mais uma vez, eles foram racistas, até mesmo com o próprio pessoal ali do país deles, né? Que é a comunidade indígena do país deles. E eles só foram a mostrar que estavam errados em tudo o que aconteceu com ela, da forma como ela foi recepcionada pelas pessoas ali, 50 anos depois. 50 anos aconteceu muita coisa. Tipo assim, você precisou de 50 anos a pensar, ai, que coisa, né? Foi errado mesmo isso que a gente fez aquele dia. By the film industry. Excuse me.
quando a gente fala do Oscar, né, a gente lembra muito hoje e tal, que é uma cerimônia que tem as suas apresentações ali de música, tem as suas partes de comédia e tal, mas lá no fim dos anos 80, né, o Oscar vivia sua crise que não tinha praticamente público nenhum, né, era uma cerimônia em decadência, ninguém queria ver o Oscar porque era chato. E o que acontece? Eles pensando em público, eles decidem que é uma boa ideia em chamar um produtor muito famoso da Broadway pra dar aquele tempero que a cerimônia precisa, né? E eles chamam o nosso querido Alan Carr. E ele tem uma ideia de fazer uma apresentação da Branca de Neve na cerimônia do Oscar de 1989. Miss Snow White, good evening. Oh, good evening, Mr. Archer. It is so exciting to be here tonight. I'm a little late, though. This is the worst. Pô, foi de fato marcante. Se eles quiseram deixar a cerimônia marcante, foi marcante. Foi marcante, não, foi marcante. De alguma Só que pelos motivos completamente errados, né, mano? Nesse momento a gente se vale porque a Vanessa Papaluda falava, né? Fale bem, eu falei mal, mas fale de mim. É, exato. Porque, mano, é uma das apresentações mais vergonhosas que tem. Nossa. Tipo, tudo ali tá errado. É. A moça não consegue entregar na sua apresentação. Ela tenta cantar, ela não consegue. Ela tenta se apresentar ali, ela não consegue apresentar. Ela tenta puxar o público. Ninguém tá ligando pra ela. Cara, foi... Tipo assim, foi um fiasco. A cerimônia foi um fiasco. Tanto que isso levou a Disney a processar a academia por uso indevido da personagem dela. Nossa. Isso também, na época, o Alan Carr era um dos maiores produtores da Broadway. Era tipo assim, um cara que ia ficar marcado na história. Ele nunca mais fez nada relevante depois dessa série. O cara foi esquecido no rolê, ele foi completamente escanteado. Pra sempre. Hoje ninguém lembra mais do coitado. Só a não ser pela Branca de Neve no Oscar. Não, ele ficou marcado pelo fiasco, né? Tipo, não pela carreira dele. É. Só isso que ficou marcado na vida dele. E o fiasco da apresentação da Branca de Neve no Oscar. E acabou. E acabou. O cara sumiu. Tanto que tem uma série chamada Só os Assassinos do Prédio, Only Murders in the Building, que tem um personagem, que é o Alan. Ah, não vou lembrar o nome dele. Tipo assim, eu acho que é quase parecido. O nome Alan. O nome é Alan Carr, mas tipo assim, é um nome parecido. Que ele também era um cara da Broadway que fez uma merda. Tipo assim, lá na Broadway, e, tipo assim, ele foi esquecido, ninguém mais lembra dele, ele não é mais nenhum diretor da Broadway. Só que, tipo assim, porra, esse meio, e explica um pouco na série sobre esse meio, porra, se você fica marcado mal nesse meio, esquece carreira. Em 2003, a gente tem a premiação também, né, pro melhor documentário. E nesse ano, quem ganha é o Michael Moore, por Tiros em Columbine. O documentário vai usar Columbine como uma forma de mostrar que nos Estados Unidos o acesso às armas é muito fácil. Você consegue ir na esquina e comprar uma arma, por exemplo. Né? Exatamente. E, bom, a gente pode até ver isso, né, um pouco no que tá concorrendo o melhor documentário hoje, que é A Vizinha Perfeita, né? Também vai ter toda a sua crítica a porte de arma, vai ter crítica a mil outras coisas também, mas uma delas que eles gostam de pegar bastante é sobre também acesso de armas nos Estados Unidos, né? Ele subiu e fez um discurso anti-Bush, que na época era o presidente dos Estados Unidos e era o que mais defendia essa liberação fácil de armas assim, pelas pessoas. Foi bem na época que tava tendo aquela guerra do Iraque, né? E, depois enfim... E ele... Dizem que o Bush nunca respondeu pelas mortes da guerra do Iraque também, né? Bom, e ele chega até a chamar o Bush de presidente fictício, né? Isso acabou... É um discurso bem
poderoso, né? Um discurso Bem bem ácido. ácido, um discurso bem corajoso. Mas isso acaba não agradando a todos, porque é um discurso que, primeiro que, se não me engano, ele foi até cortado, né, durante o discurso dele, e foi recebido por quem estava escutando lá na cerimônia, foi recebido com vaias, também teve aplausos, sim, mas foi um sentimento meio misto ali na plateia, né, deixou aquele clima gostoso pro resto da cerimônia. Mr. Bush, shame on you. And anytime you've got the Pope and the Dixie Chicks against you, your time is up. Thank you very much. E tipo assim, eu tenho que fazer esse parênteses aqui, falando também sobre essa parte, é que muita gente fala, sempre acho que eu ouvi um monte de gente falando assim, mas não tem que falar sobre política em filmes, sei lá o quê. Mas filmes são políticos. Filmes são políticos, eles são feitos pra você botar em evidência algo que a sociedade não tá notando. Tipo assim, ou que a sociedade não tá notando, ou que a sociedade está notando, mas existem pessoas dentro da sociedade que fazem o máximo pra ninguém ver que essa merda tá batendo na bunda da gente, né? Que essa merda tá jogando a ser atirada no ventilador. Cara. Todo filme é política, por mais... Todo filme é político, Claro, por mais que ele seja... Beleza, tem os filminhos ali feito pra vender, né, e tal. Mas, por exemplo, hoje que a gente vê filmes da Marvel, da DC e tal, né? Que são feitos pra receber maior número de vender. Né? Vender boneco, vender quadrinho. Mas, pô, mesmo assim, os personagens que eles tratam ali, né? O quadrinho em si também é muito político. Tá? Exato. É que nem, tipo... É aquela velha história. Nem a maioria... X-Men, mas a maioria das vezes... A maioria não. Eu diria que quase 100% das vezes. Quando você vai ler algum quadrinho, uma história em quadrinho, não é só o seu personagem favorito fazendo piu-piu-piu, pou-pou-pou por 50 páginas. Tudo, por mais comercial que seja, por mais seja pra isso, só pra vender a camiseta do herói e tal, são políticos. Mano. São políticos. De alguma forma, às vezes, alguns filmes são políticos, tanto quanto no tema, quanto tá inserido na narrativa dentro do filme, nas falas, nas formas. Como um documentário, geralmente, são filmes que conseguem ter essa narrativa bem mais estruturada, de uma forma que, tipo, informativa, né? Porque o documentário é uma coisa mais informativa. Pô, assim como todo tipo de arte, a arte quer dizer alguma coisa, mano. Por mais que a gente veja no Twitter uma galera falando, nossa, essa arte aqui de uma banana uma fita não quer, é muito menos arte do que uma página de mangá super bem desenhada, apesar de, por mais que vocês possam não concordar, a banana com a fita sendo discutida até hoje, depois de anos que foi feita essa arte, ela tá cumprindo o seu papel artístico que ela queria trazer na sociedade? Exato. A expressão que ela quis impactar, o que ela quis mostrar. A arte, toda vez que você vai citar, desmerecendo a arte contemporânea, a banana com uma fita, adivinha? Sim. Ela está cumprindo o papel dela. Você está fazendo a arte contemporânea continuar. É que nem quando lançou o filme Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres. Porra, ali tinha um debate sobre isso, as pessoas debateram sobre isso, as pessoas ainda debatem sobre isso. Ficou mais em evidência esse negócio, como a ditadura deixou, tipo assim, meio que, tipo, apagou tanta coisa, ou tanta gente que a gente nem sabe, e só tá sumido aí os corpos, a gente nem sabe onde estão os corpos dessas pessoas mais, que nem tem mais, né? Exato, era exatamente exato, esse é exatamente o ponto que eu queria chegar, que, tipo, a arte, ela quer falar alguma coisa, seja ela emocional, como, por exemplo, com Ainda Estou Aqui, que é até com o Agente Secreto, né, que eles querem falar muito sobre esquecimento das pessoas da ditadura, né, sobre saudade de pessoas próximas que perderam. E, tipo assim, e às vezes a arte é falar sobre um ponto político dela, a pessoa quer dar o seu ponto político através da arte, como acontece, por exemplo, o Michael Moore em Tiros de Columbine. Exatamente. E como acontece em vários outros, né? Que a gente também falou aqui durante o vídeo, vai falar mais também. Exatamente. Como também falamos ali já falamos agora
do Marlon Brando, tudo mais. Assim, e o Oscar tirar isso, sabe, cortar a pessoa. É o Oscar mostrando assim, não quero política aqui, não quero política aqui. Mas eles seguem uma política de, tipo, eles ainda estão seguindo uma agenda, vamos dizer assim, uma agenda política. Mas a agenda política que não quer aqui tem a visibilidade dos problemas que você dá. Eles cortarem o discurso dele é uma forma deles praticarem o lado político que eles querem passar com a cerimônia também, né? Seja eles sendo isentões ou não. Eu acho que o próximo que a gente pode falar aqui... Bom, galera, na verdade, esse vídeo tava ficando muito longo. Então, a gente decidiu parar por aqui e fazer uma parte 2. Então, se você viu até aqui, deixa o like, se inscreve até pra você ver a parte 2 do vídeo. E é isso. Até a próxima.